Boa tarde! Hoje não tem música. Hoje eu tô fazendo a live de outro lugar, tô sem meu notebook, hoje não tem música, tô até achando estranho. Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tiro, Porrada e Bomba. O nosso programa que acontece todos os dias, diário, ao vivo, todo dia 12h07 a gente tá aqui reunido, trazendo pílulas diárias para expandir a nossa consciência. E sempre, claro, a gente traz aqui, digamos assim, temas talvez mais sensíveis, talvez ninguém nunca parou para pensar, mas como eu sempre falo, né, eu sou uma pessoa muito questionadora, eu tô sempre revendo as minhas próprias ideias, minhas próprias convicções e compartilho com vocês aqui, sempre com o intuito de estimular o pensamento, né? De sempre estimular vocês a pensarem. Eu sempre falo, não convido ninguém a concordar. Eu só convido vocês a questionarem. Então, vamos dar início ao nosso programa de hoje, que é o fim do pensamento positivo. Mas vamos ter calma, tá? Não vamos radicalizar. Não vai entender que eu estou falando que é pra gente pensar negativo. Não é isso, tá bom? Tiago, boa tarde. Muito obrigada. Poli linda, seja bem-vinda. Manu. Então, hoje vamos falar sobre o fim do pensamento positivo. Ó, Ludmila, vem cá. Agora, então, quer dizer que eu tenho que pensar negativo? Não, tem nada a ver com isso. Vamos construir juntos aqui esse pensamento. Sempre eu gosto de trazer a reflexão baseada o quê? Na minha própria experiência, né? Hoje a gente tem visto, gente, um movimento muito grande de autoajuda, né? De desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal. E muitos autores vieram ao longo das últimas décadas reforçando esse movimento, né? Como vários best-sellers, como, por exemplo, Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. E quem tá me vendo falar isso agora deve estar falando assim, Ludmila, como assim? Você enlouqueceu? Porque você era apaixonada pelo Napoleão Hill. E continuo sendo. Mas lembra que eu sempre falo que a gente tem que estar revendo as nossas ideias, né? Quando eu me deparei, gente, com aquele livro Quem Pensa Enriquece, eu fiquei maluca, né? Essa minha história. Eu gostei muito de todas aquelas ideias que o Napoleão Hill trazia, né? Na Lei do Triunfo, na Quem Pensa Enriquece, eu simplesmente comprei todos os livros, né? Muito dessa teoria da positividade, de que o pensamento cria a realidade, a gente precisa estar pensando positivo. E aí, sem perceber, eu acho que eu me tornei, na época, uma viciada em autoajuda. E o que é uma viciada em autoajuda? A gente quer consumir, né? Todos os best-sellers, a gente, sei lá, eu acho que eu li mais de 50 livros que falavam a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Eu queria me moldar, eu queria parecer ser. Entende? Então, hoje a gente vê muito esse movimento, a gente tem que prestar sempre atenção. A gente está na jornada do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, para parecer ser ou, de fato, para a gente se transformar internamente, né? Então, eu lembro que começou aquele movimento de acorde 5 da manhã, os desafios do Primo Rico, e eu queria estar lá mostrando, tirando print, que eu estava participando também. Era acordar de manhã cedo, era meditar era meditar quando acordava, era meditar quando ia dormir. Né? Essa ideia do pensamento positivo, afirmação positiva, eu tinha que pegar aquela lista de tudo que eu queria ser, ir pra frente do espelho e ficar afirmando: eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa, eu sou rica, eu sou abundante, eu sou próspera. Todo esse manual, né, do autocriador, digamos assim, eu fui seguindo, né? Teve uma época, só pra vocês terem ideia, eu comecei a cogitar a virar vegana, né? Porque parecia que toda aquela movimentação ia levando também para uma mudança da alimentação, dos hábitos. Eu comecei a pesquisar, gente, como eu posso, de repente, será que eu viro vegana? Como eu posso virar vegana? Teve um momento de loucura máxima que eu comecei a pensar assim, gente, será que eu tenho que parar de beber, né? Que eu vi a gente falando assim, que às vezes quando a gente bebe, a gente pode mudar, sei lá, a gente pode ser, como é que fala a palavra, né? Ter uns obsessores que vão colar na gente e tudo mais. E eu fui levando tudo isso muito ao pé da letra, né? Teve uma época que eu quase cogitei. Falei, não, acho que vou parar de beber também, de tudo mais. Então,
Essa ideia muito enraizada da autoajuda, se a gente não ficar atento, a gente começa a se viciar. E qual é o meu questionamento aqui hoje, né? A gente parar um pouco de ficar nessa positividade tóxica, que é muito que a gente vê hoje, né? Para observar. A gente vê no Instagram, né, nas redes sociais, todo esse movimento, né, da positividade, do namastê, do good vibes, pense positivo, vai dar tudo certo. Só que, engraçado, olha só que contraditório. Na vida real, que é o que a gente sabe, sempre traz o pedido aqui pra gente analisar a vida real, a depressão e os índices de venda de remédios tranquilizantes nunca cresceram tanto. Então, assim, só daí a gente já tira que tem alguma coisa que não bate, concorda? As redes sociais, as pessoas começaram a se envolver nessa positividade tóxica, mas a vida real é completamente diferente. Então, se a gente não tiver atento, a gente parece que... Só um minutinho. Gente, tá sem som? Manu, tá sem som? Márcio... A Mirelle falou que tá sem som. Alguém pode me confirmar se vocês estão ouvindo? Hello? Aqui está ok. Márcio, você tá ouvindo? Voltou. Ah, pode ter sido alguma pala aí. Beleza. Ó, se der de novo aí, vocês falam, viu? Obrigada por ter avisado. Então, a gente precisa... começar a entender o seguinte, que a vida são dois polos, né? Horas a gente tá positivo, horas a gente tá negativo. Onde foi que tiraram essa ideia maluca que a gente tem que estar positivo o tempo inteiro? Eu lembro que eu ficava nessa neura, né, de seguir aquele protocolo, aquele checklist do autodesenvolvimento, que assim, às vezes, gente, quando eu ficava negativa, um segundo, era assim, ó, era tipo pegar essa raquete de matar muriçoca, eu não aceitava ter um pensamento negativo, eu já ficava ali tipo com um Baygon em cima, eu não tava trabalhando a aceitação. E isso é muito maluco, porque se a gente não perceber, a gente vai entrando de novo numa corrida dos ratos. Só que dessa vez a corrida dos ratos da positividade tóxica. Então, à medida que eu fui passando, né, por essa... deixando de ser essa ex-viciada em autoajuda, eu comecei percebendo, eu falei assim, gente, peraí, a vida real é a que acontece todos os dias, né? Horas eu tô positiva, horas eu tô negativa. Eu comecei a analisar, os pensamentos de fato, eles mudam alguma coisa? Não. O pensar não muda nada. O que muda geralmente é o agir. E quando a gente se torna uma pessoa positivamente tóxica, que a gente acha que tudo vai dar certo o tempo inteiro, o que é o lado negativo de tudo isso? Quando de fato as coisas não dão certo, o que acontece? A gente se frustra. A gente ficou tão alucinado naquele pensamento mágico de que tudo vai dar certo, que quando não dá certo, a gente cai do cavalo, né? O segundo ponto negativo, a gente se torna muito ansioso. A pessoa que tá toxicamente positiva, ela fica ansiosa, porque ela tá o tempo todo esperando acontecer o melhor. Que aconteça sempre do jeito exatamente como ela quer. E a gente sabe que a vida não é assim. A vida são altos e baixos. Hoje dá certo, hoje dá errado. Hoje, durante o meu dia, várias coisas vão dar certo. Várias coisas vão dar errado. E olha só no decorrer do dia. Imagina no decorrer da semana, no decorrer de um mês, no decorrer de um ano. A gente oscila muito. Então, a gente precisa começar a, sempre que eu falo, né? Aceita que dói menos. A aceitação da vida como ela é. A aceitação de que horas as coisas vão dar certo e horas não vão dar certo. Porque é justamente na contrariedade que a gente cresce. O crescimento, ele não vem quando a gente está debaixo da sombra e água fresca. O crescimento, ele vem o quê? Quando tem atrito. Então, quando a gente só espera o positivo, o que acontece? A gente fica ansioso. A gente se paralisa. Olha que maluco, a gente se paralisa porque a gente confia tanto naquela ideia mental que não existe, né? É uma projeção. Ai, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Que a gente às vezes se paralisa para olhar para a realidade.
A gente se paralisa, a gente não age, a gente fica no pensamento mágico. Eu lembro que eu tinha um pensamento mágico tão grande. Gente, o que é o pensamento mágico? É essa ideia da gente ficar o tempo todo. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, já deu certo, já deu certo, já deu certo. Confio, Deus vai resolver tudo, já deu certo, o universo sempre conspira para tudo, vai dar certo. Só que, muitas das vezes, o não dar certo é o dar certo do universo, é o dar certo de Deus. Só que se a gente se impregna dessa ideia tóxica, a gente acha que o dar certo é só acontecer exatamente como a gente quer. E aí, quando todo esse manual da positividade não funciona, o que acontece? A gente acaba se frustrando. Então, hoje, eu me denomino hoje como uma realista otimista. Eu gosto de ver a realidade e sempre tomar uma atitude otimista em cima da realidade. Porque olha só, gente, que engraçado. O realista, ele tem mais chances de não se frustrar do que o pessimista. Por quê? O pessimista, geralmente, ele já desiste. Ele nem tenta. E o realista tem mais chance de não se frustrar do que o positivista. Porque o positivista, ele não tá pronto para encarar quando não der certo. Então, o convite de hoje é a gente começar a trocar essa positividade tóxica, é esse querer mostrar o tempo inteiro que tá bem, querer mostrar o tempo inteiro que tá positivo, que tá pensando positivo, que vai dar tudo certo, hashtag gratidão, tá tudo bombando. Não, e começar a olhar para essa realidade, né? Porque a completude da nossa vida vem justamente desses dois polos. A gente sempre traz isso aqui no nosso conteúdo, é a gente começar a integrar a sombra com a luz, as fraquezas com a força, né? O lado luz com o lado escuridão. Então, a gente sempre vai estar andando nesses dois polos. Então, se eu sou uma pessoa que eu tô lá positiva demais, acreditei, fui infectada por esse vírus, né? Da positividade tóxica. Se eu tô aqui positiva demais, o que acontece? Quando eu tô aqui, ó, no outro extremo, eu não aceito, eu não reajo bem. E que tal a gente fazer só isso aqui, ó? É só uma configuração, ó. O realista, ele transita aqui, ó. O realista transita aqui. Por quê? Se algo não vai tão bem, você não desce tanto. Você tá aqui, ó. Você anda nesse meio. Você não é um carrossel de emoções, né? Uma das leis herméticas é o que? A lei do ritmo. O universo, a vida, ela sempre vai fazer assim, ó. Ela uma hora vai para um lado, uma hora vai para o outro, uma hora vai para o lado, uma hora você vai estar lá embaixo, pode reparar, outra hora você vai estar lá em cima, outra hora você vai descer, vai subir de novo. Só que quanto mais a gente vai buscando o equilíbrio aqui, de nem tá lá e nem tá cá, a gente sofre menos quando passa esse pêndulo da vida, né? E assim, o convite de hoje aqui é muito isso. A gente não se transformar um viciado em autoajuda. A gente não transformar a autoajuda, o desenvolvimento humano, como uma religião, sabe? Agora eu sigo tudo assim. Agora eu faço tudo assim. Eu tenho que pensar positivo. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Não! Sabe? Vamos voltar para a vida real. É bom a gente ser otimista, com certeza, né? Não tô falando, sempre falo, não estou sendo extremista de falar para você, olha, pense negativo. Não, seja negativo, seja pessimista. Não, é só a gente abandonar esse excesso de positividade tóxica, principalmente quando isso vira uma máscara, sabe? Às vezes aqui, ó, a realidade está completamente diferente. A gente até falou sobre isso ontem. O quanto, muitas das vezes, a gente se apaixona pelo nosso personagem, pelaquela pessoa que a gente gosta de parecer ser. De repente, para ser aceito, né? Então, entrei na onda do desenvolvimento humano, então eu tenho que ser positivo, eu tenho que ser grato, eu tenho que tirar foto com a posição de meditação, eu tenho que falar namastê, eu tenho que estar vibrando altíssimo. Quando eu não tô desse jeito, eu entro em pânico. Então, a gente acaba criando um personagem e deixando de ser o que a gente é de fato, né? Que é a nossa vida real. Então, eu sempre falo o seguinte, seja um realista, otimista, com espírito de crescimento. Porque assim a gente sofre menos com os altos e baixos. Assim a gente fica mais ancorado na realidade. É como se fosse mais ou menos assim, imagina que você vai fazer uma viagem, né? E aí você fala, nossa, a minha viagem vai dar certo, vai dar tudo certo, eu vou conhecer o exterior, eu vou lá na Torre Eiffel, eu vou não sei aonde, nossa, eu tô muito otimista, vai dar tudo certo. Aí digamos que você pisa lá, começa a sua viagem, né?
e de repente começa a dar tudo errado. Quem nunca passou por uma viagem assim, né? De repente você perde o voo, acontece não sei o quê, acontece mais não sei o quê, acontece mais não sei o quê. O pensamento positivo funcionou? Não funcionou. O que vai funcionar nessa hora? Uma atitude realista otimista. É nessa hora que de fato o positivismo serve para alguma coisa. Sabe por quê? Na hora do fato concreto, não é na ilusão do que pode ser. Na hora do que de fato acontece, aí eu quero ver você ser positivo. Que é você encarar a situação real com otimismo. Tipo, caramba, tá dando tudo errado na minha viagem, eu vou deixar de curtir a viagem? Eu tenho sempre as duas possibilidades. Perdi o voo, acabou minha vida? Não, vou lá providenciar outro, vou ter que pagar a diferença e tudo mais. Poxa, faz parte. Lembra que eu sempre falo que em algum momento do nosso conteúdo a aceitação volta? A aceitação, gente, está envolvida com tudo. Quem está acompanhando os programas diários aqui, volta depois dos outros, caso não tenha assistido, e vai vendo. A aceitação é a base do nosso trabalho, porque ela é como se fosse uma pasta com várias subpastas. Cada vez vai se aprofundando. E no final das contas, a gente começa a observar e entender que o problema maior da nossa vida é não ter aceitação. Nas coisas pequenininhas, nas coisas médias e nas coisas grandiosas. Eu sempre falo, aceita que dói menos. É o lema da nossa comunidade, aceita que dói menos. Porque quando a gente passa a aceitar as coisas, a gente sai do fantástico mundo de Bob, que é essa ideia aqui do que eu acho que poderia ser o pensamento positivo, o vai dar tudo certo, o pensamento mágico, sabe? A gente sai disso e a gente de fato se ancora na realidade. Na vida real, que é o que acontece todo dia. E todo dia é o que, gente? É tiro, porrada e bomba. Por que você acha que esse é o nome do nosso programa? Porque essa é a realidade. Todo dia a gente tem tiro, porrada e bomba para enfrentar. Então, de que adianta o lindo e tóxico pensamento positivo diante da realidade? Nada. A realidade vai pedir de você uma atitude positiva, uma atitude otimista. Porque já pensou? Você é aquele positivista, né? Que fica, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí, de repente, dá tudo errado. Aí você, o que você faz? Putz, que merda. Nossa, eu pensei que ia dar tudo positivo. Eu tava aqui pensando que ia dar tudo positivo. Caramba, caiu tudo por terra, não deu nada positivo. Então, tá vendo? Não funciona. Não funciona. O que funciona é a sua atitude diante da vida real. O pensamento, esquece. O pensamento não resolve nada. Trabalha a aceitação, se ancora na realidade, na vida real, o que acontece com você no dia a dia, nas 24 horas por dia, e seja um otimista. Um otimista, realista, sempre com espírito de crescimento. De ser hoje, né, melhor do que foi ontem, amanhã ser melhor do que hoje. Sempre falo, quer melhorar? Foca nas tuas fraquezas. Para com essa ideia de ficar querendo construir um personagem, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou rico, eu sou milionário, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou autoconfiante. Não vai por aí. A gente constrói uma personalidade de fato madura, pronta para enfrentar as grandes batalhas da vida, quando a gente começa a atacar as nossas fraquezas, as nossas faltas de virtude. Quando a gente começa a trabalhar o nosso egoísmo, de pensar na gente 24 horas por dia. Quando a gente começa a trabalhar a nossa preguiça. E por que eu tô falando a nossa? Porque eu também sofro desse mal. Todos os dias eu batalho em cima da minha preguiça. Todos os dias eu, Ludmila, trabalho e busco vencer o meu egoísmo. Então eu não trabalho mais com essa ideia de ficar afirmando as coisas positivas que eu tenho, entende? Isso é ilusão, sabe por quê? O que você tem de positivo hoje, você está. Você não é. Amanhã você pode ser outra coisa. As virtudes também, se a gente não observa, a gente perde. Então, nada a gente está, eu sou disciplinado, eu sou focado. Não, você está. Amanhã você pode não estar mais. Então, sempre vamos trazer o nosso pensamento para a realidade. Ancorar o nosso pensamento na realidade, tá bom? Vamos se tornar, lembra? Não é ser negativo, não é ser pessimista. É a gente ser um realista, otimista, com espírito de crescimento, tá bom? Meus amores, muito obrigada para todos vocês que participaram da nossa live de hoje. Quem não acompanhou o raciocínio, volta lá, assiste a live toda de novo, pra vocês não acharem que eu tô falando aí besteira, tá bom? Então, muito obrigada por tudo. Amanhã a gente volta com mais um tiro, porrada e bomba. Um beijo!